Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia da plataforma Classroom. Na aula de hoje, que é a nossa terceira aula do segundo bimestre, falaremos sobre atmosfera e litosfera, tendo então como objetivo geral da nossa aula compreender a formação e as características da atmosfera e da litosfera terrestre. Espero que todos gostem da nossa aula e tchau! Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais uma aula de geografia da plataforma Classroom, ok? Se eu não me engano, essa é a nossa terceira aula do segundo bimestre, sendo no total a 14ª aula de geografia dos sextos anos do Centro de Ensino Fundamental 1 de Braslândia. Senhoras e senhores, temos hoje como tema a atmosfera e a litosfera terrestre, conteúdo este que é amplamente compartilhado pelas disciplinas de geografia e ciências, ok, senhoras e senhores? Bom, espero que todos gostem da nossa aula e vamos começar. Atmosfera. Senhoras e senhores, por serem meus alunos desde o início do ano letivo de 2020, todos sabem que, a partir do momento que eu pego uma palavra, uma única palavra, e a escrevo de duas cores, quer dizer que ali eu vou estar falando sobre o significado da palavra, ou o que nós chamamos na ciência de etimologia da palavra, ok? Então, se temos aqui, por exemplo, átomos e depois fera, é porque cada parte representa ou significa algo. Átomos, senhoras e senhores, é do grego e significa isto aqui que eu vou escrever para vocês. Significa gases. Opa! Significa gases. Já a palavra fera, ela vem também do grego e no grego ela é escrita da seguinte forma. Ela é escrita desta forma aqui, ó. Aqui, ó. Esfaira, ou seja, significa esfera. Significa esfera, que no nosso caso aqui, do nosso exemplo, do nosso conteúdo, se chama camada. Ou seja, a atmosfera é uma grande camada de gases que envolvem o nosso planeta. Este quadrado em azul que os senhores estão vendo aqui é exatamente para se escrever este significado. Então vamos lá junto. A atmosfera nada mais, nada menos aqui é... Opa, mudar a cor do canetão. É a camada de gás que envolve toda a superfície da Terra, do nosso planeta Terra. Ou seja, é uma camada de ar, eu falo gases, mas também é de ar, ou seja, gases barra ar, que é formada por uma mistura de gases e envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor do planeta. Por que os gases não saem voando pelo espaço sideral? Porque ele é mantido pela força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos responsáveis, olha o que eu vou escrever para vocês, é um importante elemento para o que, professor? A manutenção da vida na Terra. Ok? Sem atmosfera, senhoras e senhores, nós não temos vida na Terra. Tudo bem?
Espero que todos tenham entendido aquele que é o conceito, o significado de atmosfera e observem aqui na imagem ao lado tudo isso que eu acabei de falar. A atmosfera é uma grande camada formada por ar e gases que envolvem toda a superfície terrestre da Terra. Sua principal função, manutenção de todas as formas de vida no nosso planeta. Tudo bem, senhoras e senhores? Espero que tenham entendido isso aqui. Mais uma coisa, ela é composta predominantemente, como eu disse, por alguns tipos de gases. E estes gases, os principais deles são estes aqui que eu vou colocar. Principal gás da atmosfera, o nitrogênio. Nitrogênio é, senhoras e senhores, simplesmente 78% dos gases na atmosfera. E depois do nitrogênio, nós temos aquele que é o segundo gás em volume, que é o oxigênio. O oxigênio, que é responsável por 21%. 21% dos gases na atmosfera. Se vocês fizerem os cálculos, falta 1% aqui. E este 1% que falta é formado por outros gases. E são vários outros gases, ok? Como, por exemplo, o argônio, o hélio, o neônio e o dióxido de carbono, sendo o mais famoso entre esses outros gases, o dióxido de carbono. Ok, senhoras e senhores? Então vamos continuar com o nosso conteúdo sobre a atmosfera terrestre. Aqui, senhoras e senhores, tem uma imagem muito importante, porque a atmosfera ela é uma camada formada por várias outras camadas, e é exatamente sobre as camadas da atmosfera que nós vamos falar agora, tudo bem? Então vamos lá, olhem para a imagem aqui no canto. Automaticamente, ao bater o olho, você percebe que a atmosfera é formada por 5 camadas. E falaremos individualmente de cada uma dessas camadas agora, ok? Então vamos lá. A primeira camada pela qual nós vamos falar é a troposfera. Vamos escrever aqui a troposfera. É a camada mais próxima de nós e também a mais importante. Sabe por que ela é a mais importante? Ela é a mais importante porque nós sentimos todos os seus efeitos. É na troposfera, senhoras e senhores, que acontecem os fenômenos atmosféricos. Os fenômenos atmosféricos. E quando eu falo em fenômenos atmosféricos, o principal deles é a chuvas. São as chuvas. E não só as chuvas, os climas. Ou seja, a variação de umidade, a variação dos vários climas existentes na Terra, as chuvas, tudo isso acontece na primeira camada da atmosfera, conhecida por troposfera. Tudo bem? Então vamos continuar. A segunda camada da Terra é a estratosfera. Então vou escrever aqui para vocês. É a estratosfera. Ah, senhoras e senhores, a estratosfera ela se estende até 50 quilômetros de altitude, como os senhores podem ver na imagem. É muito alto. Sua importância encontra-se no fato de abrigar o quê? A camada de ozônio, cuja composição é importante para filtrar os raios solares. Raios solares. Opa! É por isso que ela é responsável pela filtragem dos raios solares, mantendo a Terra em um clima que proporcione a vida na Terra. Essa é a importância da camada de ozônio, que fica na estratosfera, ok? Próxima camada é a mesosfera.
mesosfera. Então, vamos lá. Mesosfera. E a mesosfera se estende até 80 a 85 quilômetros de altitude. Por ser encontrar distante do calor médio da Terra, é relativamente distante dos raios solares. E é a camada que apresenta as menores temperaturas. É a que apresenta as menores temperaturas entre as camadas da atmosfera. Nela, senhoras e senhores, tudo congela, ok? Não se esqueçam disso. A quarta camada da atmosfera é esta daqui. Opa, ficou feio minha seta. É a termosfera. Termosfera, que chega a atingir, como os senhores podem ver na imagem, 690 quilômetros de altitude. Sua importância para o ser humano encontra no fator de abrigar gases ionizados que ajudam a refletir e propagar as ondas de raios. Ondas de rádio. Ótimo. E por último, a última camada da atmosfera, a exosfera. Opa, a letra. Exosfera. Ok? Após a termosfera, o espaço, temos por fim a exosfera, a quinta e última camada. É onde se encontram, senhoras e senhores, isso aqui, ó, os satélites artificiais. Ou seja, os satélites feitos pelo homem, como você pode ver aqui na imagem. É a camada da atmosfera onde circulam os satélites artificiais. E como os senhores podem ver na imagem, é uma camada que se estende até 10.000 quilômetros de altitude. Ok, senhoras e senhores? Então estão aí as camadas da atmosfera e algumas de suas características, tudo bem? Próximo slides. Estas são, então, as camadas da atmosfera. Como os senhores podem ver nessa ótima imagem que eu encontrei, aqui na troposfera, vou circular o nome, aqui na troposfera acontecem todos aqueles fenômenos climáticos, as chuvas, é onde se encontram, obviamente, as nuvens, é a camada da altitude onde os aviões estão passando, é onde os balões estão passando, como você pode ver na imagem. Depois nós temos a estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, a exosfera. Tudo bem, senhoras e senhores? Aqui nesta imagem eu tenho uma pergunta para vocês. Por que o céu é azul? E a resposta ela é muito simples. O céu é azul graças à atmosfera. É graças à atmosfera, senhoras e senhores. É por isso que o céu, durante o dia, é azul. Mas não só por causa disso. É porque na atmosfera ocorre um fenômeno chamado de fenômeno de espalhamento. O fenômeno de espalhamento, também conhecido como isso aqui, ó, espalhamento. Espalhamento de esse nome que eu vou escrever aqui para vocês. Rayleigh. Espaçamento de Rayleigh. Então vamos lá. O espalhamento de Rayleigh. Por que isso acontece, senhoras e senhores? Como todo mundo sabe, a radiação solar que é emitida ali pelo Sol, que aquece a Terra, ela é uma luz extremamente brilhosa. E não só brilhosa, ela é brilhosa e predominantemente branca. Mas
Porém, ela também é composta por várias outras tonalidades de cor, cada qual com um comprimento de onda específico. Ou seja, a onda de cor que predomina é a da cor azul, que ao atingir o nitrogênio, que é um dos gases encontrados na estratosfera, na nossa atmosfera, faz com que o céu, durante o dia, tenha a tonalidade azul. Ok, senhoras e senhores? Não se esqueçam disso. A luz da radiação solar entra na atmosfera, bate numa onda de nitrogênio junto aos átomos de gás de nitrogênio. Vou escrever aqui para vocês. Nitrogênio. O contato do nitrogênio com os raios solares fazem com que a cor azul predomine entre todas as outras. Por isso nosso céu, ele é azul durante o dia. Tudo bem? Então vamos para o próximo conteúdo. Litosfera. Então, se aqui está escrito litosfera de duas cores, automaticamente os senhores sabem que eu vou explicar o significado de litosfera. Tudo bem? A palavra litos vem de... Vou escrever aqui para os senhores. Vem de pedra. E a palavra fera eu não preciso nem dizer, né? Eu já tinha escrevido aqui anteriormente. A palavra fera vem de sphaira, que significa esfera. Aqui no nosso conteúdo, nós chamaremos de camada. Só que sabe qual é a diferença? É que a litosfera é a camada rochosa, a camada de pedra que envolve a superfície terrestre. Como os senhores podem ver, tem novamente um quadrado aqui e nele eu vou escrever o conceito de litosfera. Em outras palavras, litosfera é a camada mais externa. Professor, o que quer dizer externa? Fiquem tranquilos, mais para frente eu vou explicar o que eu quero dizer com mais externa. Litosfera é a camada mais externa da superfície terrestre. E é formada por isso aqui, rochas e minérios. Senhoras e senhores, a litosfera nada mais, nada menos é do que onde nós pisamos. Nós estamos pisando na litosfera. Ela é formada por rochas e minérios. E dentro dessas rochas nós podemos citar também obviamente, os solos, ok? É onde nós estamos. Agora olhem a genialidade de quem fez esta imagem aqui que eu estou ampliando. Nesta imagem nós vemos com clareza a litosfera. E por que tá sem os oceanos, sem a vegetação? Por óbvio, a vegetação, as águas oceânicas e dos rios, dos lagos, não fazem parte da litosfera, porque litosfera é a camada rochosa de pedra do nosso planeta. Então, como os senhores podem observar, toda a camada rochosa da Terra está sendo representada aqui nesta imagem. Tudo bem, senhoras e senhores? Vamos para a próxima imagem. Gente, aqui nós temos a Terra. E na Terra, nós sabemos que ela tem camadas. E é agora que eu explico o que eu quis dizer com camada mais externa, ok? Externa. Vamos lá. Senhoras e senhores, aqui nós temos as camadas mais internas da Terra, que são os núcleos. Aqui, ó. Núcleo. O núcleo da Terra, que é a camada mais interna, ou seja, para dentro da Terra, que é o núcleo interno e o núcleo externo. Depois disso, nós temos o manto, que também é dividido em dois, o manto e o manto superior, ambos formados por magma.
Magma, senhoras e senhores, nada mais é do que aquilo que o vulcão expele. E o vulcão expele o que nós chamamos de lava, tudo bem? E por fim, o que está escrito aqui na nossa imagem como corteza, que é a nossa queridíssima litosfera. Ou seja, nós caminhamos daqui de baixo, que é a parte interna da Terra, até a parte de cima, ou seja, a parte mais externa da Terra, a camada mais para fora da Terra, que é exatamente onde nós estamos. Toda essa parte que eu estou circulando aqui, que é formada por rochas, minério e solo. Tudo bem, senhoras e senhores? Agora vocês entenderam o que eu quis dizer com litosfera é a camada mais externa. Externa vem de para fora, a camada mais exposta, porque as camadas interiores da Terra são núcleo e manto. E por fim, a litosfera, que é a camada mais externa, mais para fora, que nós temos no nosso planeta. Tudo bem? Olhem novamente para esta imagem aqui, que assim como aquela, mostra o manto, vou circular aqui para você, o núcleo, aqui no centro, formado por ferro, níquel, é bastante sólido. Aí nós temos o manto, aqui em amarelo e laranjado, que é formado por magma, ou seja, lava. E, por fim, nós temos a litosfera, que nada mais é do que a camada rochosa que nós estamos. É a camada rochosa onde nós construímos as cidades e onde nós moramos, as nossas casas, ok? E essas camadas são formadas por tipos de rocha, que eu vou escrever aqui para vocês. Ela é formada por rochas, mas não só rocha, existem os tipos de rochas. Tipos de rochas, ok? E quais são, professor? Primeiro, rochas sedimentares. Depois, professor, as rochas magmáticas. Que olha que engraçado, nós temos o manto que é formado por magma. E o magma é formado por rochas magmáticas. Então vamos lá. E por fim nós temos as rochas metamórficas. Estes são então os 3 tipos de rochas que nós temos no nosso planeta. Falaremos agora individualmente sobre esses 3 tipos de rocha, ok? E começaremos pelas rochas sedimentares. Sabe por que nós começaremos por ela? Porque a maior parte das rochas da litosfera são exatamente as rochas sedimentares. Então leiam comigo o que está escrito aqui. As rochas sedimentares resultam da deposição de detritos de outras rochas ou de matéria orgânica em depressões do relevo terrestre. A ação das chuvas, dos ventos, dos rios, dos mares, das geleiras sobre o relevo desgasta as rochas da superfície terrestre. Ok, senhoras e senhores? Então essas rochas que nós vemos mais expostas, aquelas rochas que você pega, ou pedras que vocês pegam, e facilmente elas se decompõem, elas quebram, como o arenito, como a argila. Sabe as pedras de argila que se você apertar um pouquinho elas quebram, elas se partem? Então, as rochas mais frágeis, aquelas mais fáceis de sofrer com a chuva, com o sol, com os ventos, estas, senhoras e senhores, são as rochas sedimentares. Tudo bem? Então vamos lá. Após as rochas sedimentares, falaremos agora das rochas magmáticas. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, esses são o outro nome atribuído a elas, são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Ou seja, senhoras e senhores, voltem aqui nessa imagem. Estão vendo o magma, que é
na nossa linguagem mais popular, magma. Na nossa linguagem mais popular, são a lava que o vulcão expele. Então, o magma, ele está no estado líquido. Ela, dentro da Terra, ela está no estado líquido. E quando ela é expelida pelo vulcão, como nós podemos ver aqui na imagem, ela sai, se resfria por causa da outra temperatura que nós temos aqui na parte externa, na parte de fora da Terra. E o que acontece? Ela se solidifica. Ela sai do estado líquido para o estado sólido. Então, quando ela chega no estado sólido, ela vira uma rocha magmática. Ok, senhoras e senhores? Estas são as rochas magmáticas. O magma é expelido pelos vulcões e quando isso acontece, ele resfria. E quando ele resfria, ele deixa de ser água e vira pedra. Ok? Quando ele vira pedra, ele se torna uma rocha. Esta rocha é conhecida como rocha magmática. Um grande exemplo de rocha magmática é o granito, a forma mais comum que nós temos de rochas magmáticas. A última são as rochas metamórficas. E vamos lá para o seu significado. As rochas metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas. Como assim? As rochas metamórficas são as rochas que se transformam através de outras rochas. E quem são essas outras rochas, professor? As rochas sedimentares e as magmáticas. Ou seja, lá no interior da Terra, as rochas sedimentares e magmáticas sofrerão com uma certa quantidade, quando submetidas a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra, a rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Então, as rochas metamórficas nada mais são do que uma rocha que é a fusão de uma rocha magmática com uma rocha sedimentar. Quando essas rochas se fundem, o que acontece? Nós temos as rochas metamórficas. Sabe qual é o maior exemplo de rocha metamórfica do planeta? O mármore. Isso mesmo. Sabe o mármore que nós tantos vemos? Então, o mármore ele é uma fusão de uma rocha sedimentar com uma rocha magmática. Tudo bem, senhoras e senhores? Então, assim é formada a nossa litosfera, dos 3 tipos de rocha que foram apresentados aqui para vocês. Espero que todos tenham gostado da nossa aula e na próxima aula, já vou adiantando, falaremos sobre a hidrosfera e a biosfera. Tá aqui um spoiler do nosso próximo conteúdo. Mas antes disso, estudem o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Vamos lá. Muito obrigado. Tchau, tchau!